Jesus, divino amigo e mestre, nosso Senhor, aqui damos início a mais um momento de estudos, a mais um momento de Kardec, rogando-te a presença amorosa e a dos teus mensageiros celestes que se encarregam da nossa educação intelecto-moral. Que neste momento, Senhor, o nosso Marconi possa ser por ti inspirado, assim como nós outros, para que realizemos o nosso aprendizado de hoje. Rogamos ainda, Mestre, pela nossa paz, a paz dos nossos lares, assim como rogamos pela paz dos lares de nossas famílias, dos nossos entes amados, pela paz da nossa grande família terrena, pela paz do nosso domicílio cósmico em que se constitui o planeta Terra. Seja em teu nome, pois, no nome sagrado de Deus, que aqui iniciemos nosso momento de Kardec desta tarde e noite, louvando-te a Deus, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Como consta da nossa programação, hoje nós temos o nosso Marconi falando sobre o bem e o mal, que é parte constante de O Livro dos Espíritos. Nesse momento, nós passamos a palavra para o nosso Marconi para realizar o trabalho de hoje. Com você a palavra, Marconi. Que Jesus nos inspire, nos oriente, nos guie e nos guarde, mantendo-nos fiéis aos seus ensinamentos. A gente vai abordar esse tema que não leva pela terceira vez. A primeira vez foi em 2015, que a gente abordou ele, né? Foi até uma sugestão de Raimundo na época. Em agosto do ano passado, no estudo da filosofia perene, já por sugestão de Rui, nós abordamos esse tema. E agora, a programação desse mês foi da minha responsabilidade. Eu coloquei esse tema por conta de algumas leituras que eu estava fazendo sobre tal tema. É um tema que, no final, vocês não vão fazer pergunta porque eu não tenho resposta, mas é um tema que é muitíssimo interessante e, com o passar do tempo, com novos estudos, novas leituras, a gente vai sempre ressignificando. Como vocês podem ver, Rui vai projetar os slides. Então, a gente tem o tema o bem e o mal dentro da filosofia espírita, e a gente vai tomar inicialmente por base o Livro dos Espíritos, e depois nós vamos observar também como Kardec aborda o tema na Gênese. Próximo slide, por favor, Rui. E aí a gente vai ver que esse tema, o bem e o mal, a feira do bem e do mal, ou a existência do bem e do mal, é um dos grandes problemas, tanto na filosofia, para você encontrar uma resposta para o problema do bem e do mal, como dentro das religiões. E na religião a gente sempre faz aquela pergunta: se Deus é bom, soberanamente justo, onipotente, etc., por que existe o mal? Essa é a grande questão que a filosofia traz, que a religião traz, é por que a existência do mal? Por que o mal existe? Principalmente quando nós pensamos Deus com esses atributos de soberanamente bom, justo, onipotente, e vem essa questão: por que existe o mal? E aí a gente vai ver que é muito interessante a gente verificar que Allan Kardec, o que é que Allan Kardec, né? O que é que Kardec consegue extrair dos espíritos, né? E como ele se posiciona acerca desse tema. Então, a gente começa a procurar no Livro dos Espíritos questões a respeito do tema,
como Kardec provoca os espíritos em busca de respostas, como essas respostas surgem, qual a posição de Allan Kardec diante dessas respostas. E aí é bem interessante nós destacarmos um fato, para que a gente possa evitar qualquer confusão, porque existem duas maneiras, duas formas de abordar essa questão do bem e do mal. Uma é no plano metafísico, e a gente vai observar, caminhando pelas questões do Livro dos Espíritos, que essa é a posição inicial de Kardec. Kardec quer uma resposta sobre o problema do bem e do mal no campo da metafísica. A visão cósmica do problema. E outra é o que os espíritos respondem, sempre no campo psicológico. Então, a gente tem uma abordagem no plano metafísico, que é uma visão cósmica mesmo do problema, essência do problema, porque o mal existe na sua essência. E outra é o que os espíritos vão trazer como respostas no Livro dos Espíritos, que é uma abordagem no plano psicológico. Não satisfaz, dá logo um spoiler, não satisfaz a Kardec, as respostas dos espíritos. A gente vai ver como ele insiste em 3 questões, mas são 3 questões muito profundas a respeito desse tema. Ou seja, em outras palavras, é possível questionar sobre o porquê da existência do mal, ou a gente vai indagar apenas sobre as razões do sofrimento atual do homem. Ivan acabou de fazer um comentário fantástico no módulo de estudo do Grupo 7, acerca desse, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, o que é que Kardec traz? O que é que a doutrina espírita traz? O que é que o Livro dos Espíritos traz? Traz uma abordagem metafísica sobre a questão do bem e do mal, ou traz uma abordagem psicológica sobre o problema do bem e do mal, ou seja, sobre as razões do sofrimento atual, passado, etc., etc., do homem. Próximo slide, Rui, por favor. E a gente observa aqui no Livro dos Espíritos, são 3 simples questões que abordam o tema do bem e do mal. As perguntas são transcritas do Livro dos Espíritos por Kardec e diz respeito ao problema metafísico, ou seja, as questões são feitas dentro do plano metafísico. O que Kardec busca dos espíritos é o bem e o mal com essa visão. Então, a gente vai ver as 3 questões que estão aí, depois a gente vai olhar as respostas. Na questão 119, Deus não podia isentar os espíritos das provas que eles devem sofrer para chegar à primeira ordem? Por que que Deus, quando vai criar, pegando a poesia do paraibano, ele errou na medida e salgou, foi temperar a lágrima e salgou o pranto? Porque a gente já não podia ter sido criados perfeitos. Deus não podia isentar a gente das provas, do sofrimento? Essa é a primeira pergunta. Depois, a gente vai ver da 119 para 634, perpassam diversos temas no Livro dos Espíritos, e Kardec volta novamente. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não podia criar a humanidade em melhores condições? Novamente, uma abordagem no plano metafísico. E na questão 638, ele continua. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Faltou a interrogação. Então, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Próximo, por favor, Rui. E a gente observa que as respostas dadas não são satisfatórias. A gente vai ver as respostas nos slides seguintes, se encaradas dentro do plano que Kardec pergunta, ou seja, dentro do plano metafísico, dentro do plano essencial, onde as perguntas foram situadas, elas não são respondidas nesse plano. E não satisfaz Kardec. E aí, por isso que ele vai abordar de novo nas questões 634 e 638. Isso é uma constatação apenas. Muitos filósofos colocam a questão de lado como incognoscível por natureza, desde que se trata de conhecer o porquê de agir da divindade de um modo e não de outro. Então, tem gente que não quer nem discutir. Vai discutir com Deus, porque ele colocou assim ou da outra forma. E aí a gente vai para a resposta no próximo slide, por favor, Rui. Respondendo à questão de número 619, sobre o motivo pelo qual Deus não nos criou isentos de prova, portanto perfeitos, o Espírito respondeu. Então, vamos repetir a pergunta. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos,
não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existe entre eles, é necessária a sua personalidade e a missão que lhes cabe nos diferentes graus. Está nos desígnios da providência com vista à harmonia do universo. Repare que a essência da pergunta é uma. E a resposta é em outro plano. Ele pergunta no plano metafísico e a resposta vem no campo psicológico. Se tivessem criados perfeitos, não teria merecimento para gozar os benefícios da perfeição. Próximo slide, Rui, por favor. Se atentarmos bem para a resposta, verifica-se que o espírito não esclarece por que do ponto de vista cósmico, do ponto de vista metafísico. Porque não poderia Deus agir de outro modo, mas apenas raciocina a partir de dados da existência. Isto é, num plano em que a imperfeição foi admitida como possibilidade. A criação de espíritos perfeitos sugeriria como inadequada para reconhecer-lhes mérito, ou seja, você tem que ser provado, você tem que ser avaliado para ter méritos ou deméritos. É como se Deus criasse o universo e ficasse lá como observador, anotando as falhas ou os acertos dos indivíduos para premiar ou punir. E a gente sabe que nada disso acontece. Na verdade, existem leis imutáveis que são aplicadas a todos e que essas leis fazem com que o próprio universo seja regido. Então, a criação de espíritos perfeitos sugeria como inadequada para reconhecer-lhe os méritos. Mas isso nada diz sobre um plano divino em que a imperfeição não fosse sequer potencialmente cogitada. Por isso, a resposta deve ser examinada melhor do ponto de vista psicológico, como, aliás, parece ser o sentido de sua parte final. No final da resposta, a gente vê que o entendimento contrário levaria a série de dificuldades de interpretação. Próximo slide, por favor. Como vimos, Kardec, como era do seu costume, insiste na questão 634, sobre o problema da origem do mal numa visão metafísica, porque estaria ele na natureza das coisas, porque o mal está ali intricado, porque é do... ou porque Deus não criou a humanidade em melhores condições, e obteve a seguinte resposta. Próximo slide, por favor. Então, Kardec pergunta, volta de novo. Na primeira pergunta, a gente viu que é a questão 119. E essa pergunta agora já está na questão 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Kardec frisa para os espíritos, só não venha me engabelar de novo. Estou falando do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E os espíritos respondem, já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. A gente vai ver mais adiante a questão 115. Deus deixa o homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência e, para isso, é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Aqui ele deixa bem claro a necessidade da dualidade, do quente e do frio, do claro do escuro. É necessário para você conhecer o bem, ou seja, você é criado, nós somos criados, graças a Deus, à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem de um mortal, porque se nós fôssemos criados a uma imagem do mortal, nossa evolução chegaria até o mortal. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Beleza. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, existe uma essência divina em nós. Existe esse Cristo interno que Pastorino trabalha tanto nos nossos estudos de quinta-feira. Então, se existe um Cristo interno,
necessitamos de algo que nos movimente, que nos impulsione ao retorno ao divino, de onde nós saímos. Nós partimos do divino, fomos criados, e por algum mistério descemos até a matéria, precisamos atravessar todos esses reinos, partindo da nossa crença, da doutrina espírita, da evolução em todos os reinos. Então, nessa caminhada, ao chegar ao reino hominal simples e ignorante, nós precisamos de algo, de uma dualidade, para podermos voltar ao divino. Então, nos é apresentado algo contrário à essência divina, contrário ao bem maior. Aí eu vou colocar aqui, contrário a um bem absoluto, aparece um outro referencial, que é o mal. E aqui eu já vou adiantar que o mal não é absoluto como o bem. A gente vai ver isso mais adiante. Então, é a necessidade da criação, é o móvel que Deus cria. Ah, Deus criou o mal? Sim, Deus criou o mal. É o móvel que ele cria para que você possa retornar a ele, para que nós possamos retornar a ele, para que nós sejamos impulsionados a voltar. E isso é muito interessante, que o mal não é eterno. Por mais que a gente permaneça no charco, por mais que a gente desça ao fundo do buraco, por mais que nós andemos pela lama, em um determinado momento, nós vamos cair em si. E quando cairmos em si, vamos deixar de comer a comida lá com os porcos, indo para o jovem rico, e nós retornaremos à casa do Pai, começaremos a marcha ascendente, buscando o que Paulo chama de gravitar para a unidade divina. No próximo slide, aí, por favor, Rui, a gente vai ver a questão 115, que é uma questão chata de se compreender. Uns espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, que a gente tem que pensar na lei divina como uma lei igualitária, uma lei plena, uma lei para todos. Então, todos foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele. Então, há um objetivo, há uma saída do divino na criação e há um objetivo que é o retorno ao divino. E como isso é uma lei, ela vai ser cumprida. A forma e o tempo é individual pelo uso do livre-arbítrio de cada um, pelas opções de cada um. A felicidade eterna e sem perturbação, eles as encontrarão nesta perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Então, são provas impostas, são testes impostos. É uma provação. Isso é bem interessante, que quando a gente vai lá para o Pai Nosso, quando o Cristo fala... Deixa eu lembrar aqui da frase exata. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. O que é que a gente pode interpretar por não nos deixeis cair em tentação? Não nos submeta à provação, não nos submeta à prova. Mas ainda assim, se essa for a tua vontade, livra-nos do mal que tu criou. A gente podia pensar dessa forma. Então, os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. As tentações, as provações, as provas. Uns aceitam essa prova, livra-nos do mal. Uns aceitam essa prova com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem por sua culpa, por sua opção, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, ele vai ocupar lá o papel, ou seja, do filho pródigo ou do filho mais velho, estando dentro, próximo ao pai, como o filho mais velho na parábola, ou distante, gastando o dinheiro que lhe foi dado e comendo a comida dos porcos, de acordo com a opção de cada um. Próximo, por favor, Rui. E aí a gente vê que aqui, ainda de modo claro, o espírito deixa de lado a questão da ordem metafísica proposta por Kardec,
para ter-se ao plano psicológico, uma vez mais. E por isso inicia a resposta com a premissa: os espíritos têm sido criados simples e ignorantes. Não discute, portanto, porque foi assim e não de outro modo. Não é porque ele criou simples e ignorante e já não criou perfeito. E daquela constatação procura tirar conclusões no mundo que apresenta como um mundo de oposto. Nada diz, pois, sobre o plano divino, onde não existe oposição. Deus é inefável e a última realidade não pode ter qualquer oposto. O contrário representaria o reconhecimento de um Deus finito, limitado, por outro ser que lhe fosse oposto. Então, a gente fecha a 115 e no próximo slide, por favor, a gente vai para 636. Kardec procurou aproximar-se da questão por outro ângulo. Kardec muda a tática, a estratégia de abordar. Por isso Kardec é fantástico. E ele faz a questão: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Essa é uma questão fantástica, né? O bem e o mal são absolutos? A questão é complexa. Pode estar a indagar-se sobre a existência de um bem e um mal absoluto, ou está a questionar-se sobre a responsabilidade individual. Ele pode estar nos dois planos. E é bem interessante que os registros da edição de 57 deixam claras tais nuances. Vejamos, em primeiro lugar, a resposta consignada na edição de 1860. A gente aqui vai lembrar que a primeira edição do Livro dos Espíritos não é essa que nós estudamos. O Livro dos Espíritos teve a primeira edição em 1857, que é muitíssimo interessante e muito fácil de encontrar na internet. E tem uma edição que foi publicada em 1860, que é a edição que nós temos acesso, que é a edição que nós estudamos, complementada e modificada. Próximo slide, por favor, Rui. E a gente vê, nessa simples questão, 636, aqui na edição de 1860, que é a edição que nós temos em casa. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Aí ele diz: a lei de Deus é a mesma para todos os homens, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Próximo slide, por favor, Rui. A gente vai ver nos próximos 2 slides, próximos 2 ou 3 slides, a mesma questão, só que agora na edição de 1857. A gente viu que ali na edição de 1860, na segunda edição do Livro dos Espíritos, era uma questão só com uma resposta única. Na edição de 1857, essa questão é de número 287, não mais 636, então bem anterior, e que ela se desdobra em várias questões com várias respostas. Então, começa ele. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Sim, porque a lei de Deus é a mesma para todos os homens. O que é o mal para uns é igualmente no mesmo grau para todos? Pergunta Kardec. Não. O mal depende da vontade que se tenha de fazer. Kardec pergunta de novo: de acordo com esse princípio, o bem seria sempre o bem e o mal seria sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem? A diferença estaria no grau de responsabilidade? É bem isso. Então, a gente observa que na 636 ele junta 3 pedaços dessas 3 respostas e coloca só uma questão, só sobrevive, só permanece a primeira pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E a resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem seria sempre o bem e o mal seria sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem, a diferença estaria no grau de sua responsabilidade. E ele conclui com o próximo slide. Em 1857, ele ainda coloca mais uma pergunta: o selvagem que cede a seu instinto, alimentando-se de carne humana, é culpável? A resposta: eu já tenho dito que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que ele sabe melhor o que faz.
Essa parte virou uma segunda questão lá, na verdade, a questão 637, na edição de 1860. Próximo slide, por favor. E o que é que a gente conclui? Parece evidente que o espírito não procurou definir a questão em termos metafísicos. A terceira pergunta, de 1857, demonstra que Kardec citou no plano não metafísico, mas sim jurídico, a transposição da pergunta para a resposta efetivada por Kardec na edição definitiva, em razão da concordância do espírito. Não pode alterar seu significado a sentença. O bem é sempre um bem e o mal é sempre um mal. No que diz respeito ao caráter absoluto do bem ou do mal, mas o problema da responsabilidade, como consta na pergunta formulada por Kardec em 1857. Então, como nós temos essa essência divina, e como o objetivo do homem é gravitar para a unidade divina, é ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial, que a gente encontra no Evangelho, a gente deduz, a gente chega à conclusão de que o bem, sim, o bem é absoluto, o mal é relativo. Até porque, se a gente for fazer uma análise simples, quando nós sairmos desse mundo de prova e expiação e encontrarmos um mundo perfeito, um mundo de felicidade, o mal vai existir lá? Existe mal neste mundo crístico? Nos mundos superiores? Se não existe mal, é porque ele é relativo. Ele é relativo a uma determinada condição do espírito, servindo como algo que o impulsione a buscar o divino, algo que o impulsione à busca da unidade divina, algo que o impulsione ao retorno à origem, que é Deus. Próximo slide, por favor. Então, a gente pensa que a existência de um mal absoluto seria inadmissível ante o reconhecimento da perfeição divina. O reconhecimento do mal absoluto implicaria na existência de um bem absoluto. O mal é em si a destruição de algo. Essa é a sua tendência. O mal absoluto só poderia existir em duas condições. Se a gente for admitir a existência desse mal absoluto, seria numa dessas condições. A primeira dela é que fizesse parte da própria natureza divina, que é um absurdo. E a segunda possibilidade só poderia ocorrer numa visão dualista, onde um princípio do bem e outro do mal se digladiassem, tal qual surgem nas formações teológicas do Cristo e do Anticristo. Então, você teria que ter Deus e uma outra criação, ou seja, teria que ter essa dualidade também. Então, a gente chega à conclusão que o mal absoluto não existe. No próximo slide, a gente sai do Livro dos Espíritos e mergulha na Gênese. Como é que Kardec, no capítulo 3 da Gênese, aborda a problemática do bem e do mal? Ele inicia a sua investigação partindo do princípio da unidade divina e da sua total sabedoria, bondade, justiça, entre os atributos de Deus, que tornam inadmissível pudesse vir ele a produzir algo de despropositado, de mal e injusto. Com isso, coloca-se na posição de negar, seja ele a fonte do mal observado no mundo. Quando ele traz esses atributos, então parece que não foi Deus que criou o mal. Então, no número 1 do capítulo 3 da Gênesis, a gente lê: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos, porquanto é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode produzir que seja inteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele, na sua origem. Como Kardec aborda no número 1. Em seguida, no próximo slide, por favor, Rui. Ele nega a existência de um princípio mal personificado no ser. Então, no número 2 do capítulo 3, ele diz: se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, Belzebu, etc., etc., o tinhoso, etc., etc., ou ele seria igual a Deus, ou, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outro,
contrariando-se mutuamente, hipótese essa inconciliável com a unidade de vistas que se revela a estrutura do universo. Próximo, por favor. No segundo caso, continua a Gênese, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ser criado por Deus. Então, houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Ele, entretanto, não nega a realidade do mal. Ele existe e tem uma causa. Repare que nesses dois trechos, a gente observa que a gente chega à conclusão que o mal não foi criado por Deus. Aí a gente vai no próximo slide. É preciso examinar a espécie de males que pode atingir o homem. Eles são físicos e morais. Mas é importante distingui-los em face da capacidade que tem o homem de evitá-los. Há aqueles que não podem ser evitados pelo homem, pois são independentes de sua vontade, como os flagelos naturais, a gente pode pensar na pandemia, e outros que podem evitar. Ante isso, reconhece que as faculdades limitadas do homem não lhe permitem compreender a visão do Criador, ou seja, desvelar a visão cósmica das causas. No entanto, é possível descobrir, em estudando a razão de ser de cada coisa, a marca da sabedoria divina. Próximo slide, Rui. Continua, porque é grande esse texto da Gênesis. É chato ler, eu sei que é chato, mas vamos lá. Como se pode perceber, embora não tenha renunciado totalmente à perquirição, Allan Kardec demonstra a limitação do homem na compreensão do plano cósmico. Então, ele chama logo a atenção que a visão humana é bem limitada. E, por isso, volta-se para a questão no plano psicológico, ou seja, no papel do homem, os flagelos naturais. Isso está no número 4. A função da dor no progresso do homem, o comportamento do homem dotado de livre-arbítrio como um gerador do mal, e, consequentemente, a capacidade que possui para evitá-lo, chamando a atenção que, na própria existência do mal, há um remédio contra ele, pois ele se torna de tal modo intolerável que impele o homem à prática do bem para evitar seus efeitos. Com isso, já se sente capaz de sumariar. Então, a gente começa a observar que Kardec caminha também nesse sentido, de que o mal, como algo psicológico, para impulsionar o homem para a unidade divina. Próximo slide, por favor, Rui. E aí, no número 8, a gente vai ver. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, como o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. A gente volta à questão da dualidade. Ali onde bem não existe, existe forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. Só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser proposto ao mal, ninguém poderia evitar, mas o homem, tendo causado mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, é por guia às leis divinas, evitá-lo-á quanto o queira. Então ele coloca o mal aqui como algo, como opção do livre-arbítrio do homem. Ou seja, ele continua no mal psicológico. Na Gênesis já vem totalmente para a ideia desse mal psicológico, esse algo que é criado pelas opções que nós vamos tomando na vida. Cada opção que nós fazemos tem uma consequência que pode nos desviar do caminho, que é a busca pelo divino, ou que pode nos impulsionar para o encontro com o divino. E aí, no próximo slide, a gente continua. Os estudos mediúnicos lhe demonstravam que o mal não era apenas um fenômeno no mundo visível. Então, quando a gente abre lá a Revista Espírita, etc., etc., a gente vai perceber que o mal não é atributo desse mundo físico, que existe também no mundo invisível. O que ele nega é a realidade final do mal. Esse não pode subsistir. Aceita a realidade do bem, não há dúvida que se deve reconhecer a realidade do mal. A lei de causa e efeito mostra a real situação daquele que transgrediu a lei divina, não permitindo as chances para a racionalização. Então, até no campo experimental, a gente observa esse mal com esse foco psicológico. Olha, você faz opções
e vai ter consequências. Do outro lado, essas consequências ficam bem claras. O forte caráter ético da doutrina espírita desautorizaria qualquer interpretação pessoal que conduzisse a uma falsa segurança tranquilizadora da prática do mal. Isso é bem interessante, porque Kant, quando examina, Immanuel Kant, filósofo, examina as provas da existência de Deus, uma das provas que ele coloca, ele diz assim, não existe uma prova moral. O homem é tão consciente, que ele não deve praticar o mal, porque ele tem dentro dele, inato nele, a consciência de uma justiça divina, que ele, quando está na Terra, ele sempre busca, isso a grande maioria das pessoas, né, o homem ético, busca fazer o bem porque ele sabe que é uma consequência do outro lado. Então, essa falsa segurança tranquilizadora da prática do mal não existe. Mas é bom que se advirta que, quando se considera o bem e o mal formado um par de opostos, não se nega a existência do bem absoluto. Então, somente registra sua recorrência no mundo, onde bem e mal apresentam-se de modo relativo. Isso, nessa visão psicológica, a gente observando nesse enfoque. Próximo slide, por favor. E a gente diz, numa primeira avaliação, podemos verificar que Kardec compreendeu a relatividade do mal dentro do ponto de vista metafísico. A divindade não expressa qualquer lado mal. O mal representa uma deficiência em relação ao que se deveria representar. Para lembrar a lição evangélica, o homem deve ser perfeito como o Pai Celestial, sede perfeito como o Pai Celestial. Mas, embora não sendo na atualidade, ele é um ser criado por Deus e em si mesmo um projeto para Deus. O mal não pode ser coexistente nele. Próximo slide, por favor. O mal se apresenta para Kardec como psicologicamente relativo, em face das suas faculdades limitadas. O homem julga as coisas pelo método de sua personalidade sem alcançar a causa, a finalidade e as consequências finais de cada fato. Outro seria o julgamento se os conhecesse. Infelizmente, ele julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos seus interesses factícios e das suas convenções que criou. E não pode estar de modo algum na ordem da natureza. A gente observa isso no número 3 da Gênesis, do capítulo 3. Isso implica que, com o aperfeiçoamento do ser, alterar-se-ia a valorização dos fatos considerados bons e maus. Próximo, por favor. A gente está caminhando para o final, dá uma acelerada. Não é possível que ocorra só pelo desconhecimento do mal ou apenas negando ou considerando uma ilusão. A realidade psíquica do mal é aceita por Kardec, ao afirmar que existem males que podemos evitar pela nossa vontade, enquanto outros independem da vontade humana, da nossa vontade humana, como vimos. Males, porém, se a gente fizer uma análise na pandemia, a gente vai ver bem isso, né? A gente poderia ter evitado essa pandemia se a gente pensar que esse vírus foi manipulado, se esse vírus foi criado por dolo, por culpa ou por um acidente, e o comportamento, nosso comportamento, diante de toda essa epidemia, males poderiam ser evitados. Males, porém, que não são também irredutíveis, pois com o desenvolvimento da ciência, o homem aprende a cada vez mais como evitá-lo. São males estes que se convertem em bens, porque criando a necessidade de afastá-lo, o homem aprende cada vez mais como evitá-los. São males esses que se convertem... Aqui repetiu. Então, existem males que a gente consegue, com a ciência, né, corrigir e evitar. Hoje, por exemplo, se a gente for pensar no Japão, nos terremotos, a forma como eles constroem hoje evita muito desses males. Então, são males que podem ser evitados, como Kardec coloca aí. Existem outros que não, mas a gente pode contornar. Né? Essa pandemia nos dá um grande exemplo de quantas coisas nós poderíamos ter feito para evitar essas 400 mil mortes. 401 até ontem, sabe-se lá até onde a gente vai chegar por estupidez
humana. Próximo slide, Rui. Essa mesma relatividade é também reconhecida nos exames dos males morais, dependente de sua vontade, porque, em se conformando com as leis divinas, ele poderá evitá-los. Mas esses mesmos males, por ele produzidos, acarretam-lhe consequências que o impelem em sentido contrário, com que contribui para seu aperfeiçoamento, do mesmo modo que contribui para a melhoria das condições de sua existência. Então, fazemos opções, e essas opções geram consequências, e essas consequências vão nos impulsionar à busca pelo divino. Não tem como você não marchar para a gravidade divina. Em uma determinada hora, vai ter que cair em si e vai ter que reiniciar a marcha. Próximo. Está pertinho do fim, deve ter mais uns 3 ou 4. Kardec, no entanto, não se limita a encarar o mal como uma ausência de bem, como coloca lá na frente na Gênesis, né? Não tem luz, etc., tem escuridão. E coloca no item 9 do capítulo 3 a questão da própria causalidade do mal. O mal sendo resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, Deus disse-á, se não criou o mal, pelo menos criou a causa do mal. Se ele não tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Essa é a conclusão que Kardec chega. Próximo slide. Para responder ao problema levantado, Kardec começa colocando o fato de que Deus quis que o homem ficasse sujeito ao progresso, a fim de que fosse beneficiado do seu fruto, mas também pelo responsável pelas escolhas, pelo mal praticado, pelos desvios da lei. Isso é, ele coloca de lado definitivamente a questão metafísica. Kardec abandona a questão metafísica, ou seja, porque Deus teria criado o ser humano de uma forma e não de outra, partindo do que se encontra estabelecido na ordem das coisas, planteia o problema. Então, Kardec abandona a posição do mal metafísico e fica com a questão do mal psicológico. Próximo slide. A questão é, pois, saber qual é no homem a fonte da propensão ao mal. Então, Kardec renuncia temporariamente, pelo menos, né, o problema que atormentava no início da obra, identificar as razões do mal metafísico, e passa a investigar a causa psicológica do mal, admitindo, Kardec, que ele tem origem no homem. A colocação do problema é feita com precisão, que dedica no item 10 do capítulo 3 de A Gênese. E aí a gente encerra essa conversação.